Boa noite, pessoal. Boa noite, Adri. Boa noite, Lena. Esperando aqui nosso convidado de hoje entrar. Enquanto isso, vocês vão aí também se organizando para estar com a gente. Hoje a gente preparou aí um debate muito interessante, muito bacana. Certeza aí que todo mundo vai interagir, né? A gente espera ter a participação de todos para ser ainda mais rico. Me digam aí se vocês me ouvem bem, se a imagem também tá boa, como é que tá a qualidade da internet. Se vocês estão me escutando direitinho. Estou só esperando aí o nosso convidado para poder a gente começar. Tá, eu acho que é o fone. Veja se melhorou aí, é porque esse fone é uma benção. Eu tenho que ficar perto do microfone aqui, acho que agora deve ter melhorado. Me digam aí se tá ok. Flavinho já me mandou o sinal aqui, eu acho que já já ele está entrando. Vejam se melhorou agora. Tá. Sejam todos bem-vindos. Show. Acho que ele já entrou. Deixa eu adicionar aqui. Mandei o convite. Boa noite, Erasmo. Esperando aqui para ver se ele aceita. Olá! Olá! Boa noite! E Tá consegue maravilhoso. me Tô ver? ouvindo Consegue me bem, tô ouvir? ouvindo bem. E tu estás me vendo direitinho também? O áudio tá chegando legal aí? Sim, Maravilha! perfeito. Aqui está. Então vamos embora começar a nossa live. Eu estava te esperando para poder a gente fazer a nossa prece inicial. Antes, deixa eu avisar, né, novamente ao pessoal aqui que está entrando. Hoje a gente tem aí uma live muito especial com o tema Espiritismo e o movimento LGBTQIA+. E a gente tem aí a presença do nosso querido amigo, companheiro do Digi, Flávio Calazans, que está aí representando a Calazans, que com certeza vai abrilhantar muito hoje aqui esse debate, que é importantíssimo dentro do movimento espírita. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você sabe que o espaço é seu. E não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente começar a prece. Na sequência, eu passo de novo a palavra para tu. Não, antes da gente começar a prece, eu só queria deixar aqui bem esclarecido que eu estou super emocionada. As minhas duas facetas estão aqui
em festa, né? Cada uma tentando ocupar mais o espaço um do outro, e que essa noite eu tenho certeza que é muito especial. Então, vamos iniciar a prece com a certeza de As que eu vibrações estou estão as muito melhores feliz. possíveis, né? Então vamos lá. Eu vou fazer a prece e aí depois Com certeza. você faz a prece final, quando terminarmos a live, certo? Então vamos Certo, nos concentrar. certo. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, que se encontra aqui conosco, mais um estudo do Mocidade, do Caminhando para Jesus. Felizes estamos pela oportunidade de hoje expandir ainda mais as fronteiras do teu ensinamento, do teu amor, do teu amparo, da tua mensagem de luz. Que possamos, através das palavras que serão trazidas aqui esta noite, perceber o real valor da tua mensagem e como aplicá-la para construir um mundo mais solidário e fraterno que englobe a todos e todas sem distinção. Nos protege, nos ilumina, para que possamos ter mais um estudo abençoado hoje. Assim seja. O fã-clube Calazan já chegou aqui, Assim viu? seja. Simone já está aqui. Gente, meu Deus, como eu estou feliz. Então, gente, eu vou fazer uma apresentação pessoal bem rapidinho, que quase ninguém aqui me conhece, não é? Então, boa noite novamente. Eu me chamo Flávio Calazans, tá? Sou formada em artes cênicas, sou graduando em pedagogia, estou aí no meio do caminho. Sou educador social, sou trabalhador, evangelizador da Casa Espírita, Caminhando para Jesus, né? E uso essa ferramenta, a arte drag queen, que é uma arte milenar, né? Para se aproximar da comunidade LGBT como um todo, mas também uso essa personagem como mais uma ferramenta de educação, sabe? É, esse é o meu objetivo de vida, aliar a educação, a arte e potencializar essas duas ferramentas. Então, é através da Calazans que eu venho atingindo não só o público LGBT, como é o meu objetivo. Claro que a classe LGBT talvez se identifique mais, né? Afinal de contas, é uma drag queen que está aqui com toda a sua história, todo o contexto histórico, mas a Calazans também vem alcançando novos públicos e isso é excelente, tá? Então, o resumo da ópera é essa. Eu uso a arte, eu uso essa arte drag que é uma arte milenar para a gente chegar mais perto da comunidade LGBT, falar sobre educação, falar sobre as pautas LGBT, falar de problemáticas sociais como um todo. Então, é esse o Maravilha. objetivo E da assim, para a gente Calazans. é uma honra poder te receber aqui, né? Flavinho é um educador muito querido do nosso departamento de infância e juventude, faz um trabalho maravilhoso com as nossas crianças. E assim, é maravilhoso a gente poder estar trazendo temas, né, que são tão atuais, que são tão pertinentes para serem tratados aqui nesse fórum, né? E com pessoas que são do nosso convívio, né, e que a gente tem um apreço imenso. Então, Calazans, o palco é seu, fica à vontade. E o pessoal quiser comentar aí, pode ir colocando também no chat. A gente vai interagindo aqui com vocês na medida do possível. E muita surpresa hoje, né? Que foi preparada aí. Então, esperamos contar com vocês, tá? Vamos interagir para que esse estudo seja ainda mais rico. E aí, gente, já que Pri falou em surpresas, para a gente iniciar, eu vou pedir para que vocês rapidinho peguem um papelzinho, uma caneta, um lápis, porque a gente vai fazer uma dinâmica para a gente introduzir o nosso tema, tá certo? Então, não precisa ser um papel muito grande, não precisa bem simples, um papelzinho e uma caneta, tá certo? E enquanto vocês vão pegando, né, esse material para a gente dar
início à nossa dinâmica, eu gostaria de trazer, Priscila, que espaços como esse são extremamente importantes, né? A Casa Espírita também é um espaço de educação, deve ser um espaço de educação. Então, ter um momento como esse, ter espaços como esses acabam fazendo a diferença, e isso é um movimento que a Calazans vem percebendo muito. A Calazans vem sendo convidada para participar de diversos momentos como esse, e isso, de fato, me alegra muito quanto educador, né? Quanto artista e quanto integrante da comunidade LGBT, porque a gente entende que só através da comunicação, da conversa, do esclarecimento, é que alguns tabus, algumas amarras, algumas ideias preconceituosas vão se rompendo e vão se dissipando da nossa sociedade. Então, esses trabalhos que vêm acontecendo são muito necessários, é de uma urgência gigantesca. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, o espaço, né? Um espaço que eu considero meu, de fato, porque aqui, foi nessa casa que eu cresci e entendi tudo aquilo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, em todos os aspectos, pessoal, profissional. Então, é muito importante esse momento aqui para mim. E aí, gente, vocês já conseguiram pegar o papelzinho, a caneta? A gente vai fazer uma brincadeira bem rápida, tá? A gente vai chamar de jogo dos benefícios, vamos dizer assim. Jogo dos benefícios. E aí eu vou narrar uma situação, tá? E se você, de acordo com essa situação, você vai marcar um pontinho, e se você não se encontra nessa situação, você não vai marcar nenhum pontinho. E aí, no final, de forma pessoal, vocês vão fazer essa somatória, e quem se sentir à vontade, pode compartilhar aqui no chat, né, Pri? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento, tá? É o jogo do privilégio, a nossa brincadeirinha de hoje. Então, eu posso começar. Todo mundo conseguiu pegar sua canetinha, seu papelzinho. Eita, o povo é ligeiro. Então, vamos embora. São 14 perguntas, tá? São 14 situações. Então, vamos lá. A primeira. Se você nunca teve um apelido baseado na sua orientação sexual ou gênero, dê um passo à frente. Ou melhor, marque um ponto. Se você nunca teve um apelido baseado na sua orientação ou gênero, marque um pontinho. Certo? Segunda situação. Marque um pontinho se você não teve dificuldade de concluir os estudos. Bora lá para a terceira? Se você se sente contemplado por políticas públicas de saúde e educação e segurança, marque um pontinho. Quarta perguntinha. Se você tem uma boa relação com seu pai ou com sua mãe ou outros familiares, marque um pontinho. Quinta situação. Estou indo muito rápido não, né? Quinta situação. Se você não é condenado ou condenada por ser quem é, nem visto como aberração por pessoas, religião, entre outras instituições, marque um pontinho. Sexta situação. Se você consegue demonstrar afeto sem medo de violência, marque um pontinho. Sétima situação. Marque um pontinho se as pessoas não ficam te perguntando desagradavelmente
qual o seu papel durante uma relação sexual. Oitava situação. Marque um pontinho se você não precisou esconder sua sexualidade por medo. Situação 9. Marque um pontinho se a prostituição não é vista como um dos poucos caminhos possível para a sua realidade. Décima questão. Aliás, décima situação. Se você vai a uma entrevista de emprego razoavelmente confiante de que pode ser contratado graças às suas habilidades e qualificações, marque um pontinho. Vamos lá? 11ª situação. Marque um pontinho se você não é tratado como uma pessoa confusa em relação do que você sente ou não. Décima segunda situação. Se você não passou por constrangimento ao preencher seu gênero em um formulário, marque um pontinho. Décimo terceiro, se você consegue andar por aí livremente, sem sentir medo de assédio sexual, marque um pontinho. E por último, a última questão, marque um pontinho se você não sofre discriminação em relação ao seu corpo físico ou sexo biológico. E aí eu vou dar um tempinho bem curtinho para vocês fazerem essa somatória, fazerem a soma. E vamos refletir sobre isso. Devo dizer que eu já estou aqui impactada. Eu vou adiantar para vocês que eu fiz essa atividade em outro momento, né, um momento presencial, onde ao invés de marcar um pontinho, as pessoas iam dando passos, dando passos. E no final da atividade, foi muito chocante, foi um misto de emoções, né? Foi muito chocante, foi muito emocionante perceber que teve pessoas que nem saíram do lugar, enquanto outras pessoas estavam lá na frente. Então, é uma forma muito prática da gente começar a refletir sobre algumas questões de privilégio diante da nossa sociedade. Privilégios esse que faz parte de um sistema. Quando eu apliquei essa atividade, teve uma pessoa que indagou assim, mas tem essa questão do oprimido e do opressor. Me considero um opressor, mas eu não oprimo. Então, qual é o papel das pessoas mais privilegiadas em nossa sociedade? Será que elas também não podem contribuir ativamente nesse nosso processo de regeneração através dessas pautas de preconceitos, dessas pautas relacionadas a tudo isso que descriminaliza os nossos corpos? E aí eu estou vendo vocês colocando aí os aqui, pontos. Né? Weber disse que fez 13 pontos e ficou emocionado e angustiado, né? Lembrando que quanto mais alta a tua pontuação, mais esse privilégio existe, né? Mais privilégios você tem e quanto menos ponto, mais você sofre por não estar nessa posição privilegiada dentro da sociedade, né? E aí algumas pessoas comentando aqui também das suas pontuações, Erasmo dizendo Exato. que você já chegou no impacto. E eu acho muito importante quando você fala essa questão, a gente estava até falando isso mais cedo, né? No Zap, sobre a gente reconhecer esse local de privilégio, né? Porque existe muito, se fala muito hoje em dia uma questão sobre lugar de fala, né?
a gente precisa ter o lugar de fala para opinar diante de determinados assuntos. Eu entendo que o lugar de fala ele tem uma prerrogativa importante, que é você não sobrepujar, né? Não se colocar acima da fala de uma pessoa que vivenciou aquilo. Né? Eu, por exemplo, nunca conseguiria falar desse tema com a mesma propriedade que você fala, né? Porque não é o meu lugar de fala, eu não vivencio isso na minha pele, eu não passei por essas experiências. Então, eu vou estar trazendo um recorte que pode estar, de alguma forma, maquiado ou desbotado pela minha realidade, pelo meu contexto diferente. Mas a gente não pode usar essa prerrogativa do lugar de fala para se abster diante de determinadas pautas, né? Porque justamente nós que estamos, e aí eu me considero nesse sentido, né, pela pontuação que eu tive, uma pessoa privilegiada, nós que estamos no espaço do privilégio, vamos muitas vezes ter acessos que essas pessoas não têm. E aí, se eu estou dentro do sistema, né, dentro daquele local de privilégio, e eu não uso isso para dar a abertura para que essas pessoas que não têm possam entrar nesse local de alguma forma, possam acessar isso, eu também estou fazendo um desserviço à minha sociedade, né? E aí é muito importante esse reconhecimento, não para a gente se envergonhar, não para a gente menosprezar quem a gente é. Ah, eu sou uma pessoa privilegiada, eu não tenho valor, né? Mas para a gente se colocar numa posição de ativa, né? De ajudar aqueles que não estão tendo acesso a esse espaço. Então, é a questão da fraternidade, né? A questão do estender a mão. Então, eu acho muito bacana quando você faz uma dinâmica como essa, que mostra o quanto a gente pode ajudar para mudar essa realidade. Se há esse privilégio ali, e eu agora estou tomando ciência disso. Verdade, Priscila. E essa tua fala, ela é bastante reflexiva. Quando, a gente tem que tomar muito cuidado com esse local de fala, porque às vezes entende-se quando se fala, ah, não é meu local de fala, então eu não posso falar sobre isso. E não é verdade. Eu, obviamente, tenho uma vivência, é, é, é mais fácil, talvez, até de me expressar do que qualquer outra pessoa. Mas quando a gente fala lugar de fala, não é que isso é uma pauta exclusivamente da comunidade LGBTQIA+. Muito pelo contrário. Todos nós, como indivíduos, né, devemos tocar e falar de pautas LGBT, porque só através desse diálogo, só através dessa naturalização, que eu amo essa palavra, vocês vão escutar muito eu falar ela ainda hoje, só através desse aspecto mesmo de conversação, de trazer a realidade, que a gente vai começar a trazer algumas mudanças. Então, eu já vi situações que a pessoa não é meu local de fala, então eu tenho medo de falar. Não, não é não, o caminho não é o medo congela. A gente precisa se instruir, a gente precisa estar antenado no que sai, a gente precisa ler. A gente, como seres pensantes, precisamos estar por dentro da nossa sociedade, né? É papel de todos, como o Lúcia colocou aí. Então, também é papel das pessoas heterossexuais estarem se instruindo para também combater qualquer tipo de discriminação. Né, nesse Né? processo. E uma falando educação inclusiva, né? Uma educação que mostre todas as realidades, né? Exatamente. Não é educação seletiva, né? Que vamos falar de tudo, mas isso aqui a gente não vai falar porque não é preciso. E a gente sabe que a verdade é bem contrária. Os espaços de educações estão aí para tornar pessoas mais pessoas com mentalidades, com pensamentos sadios e adequados para a sociedade. Então, não dá para a gente, no espaço de educação, não falar sobre a diversidade como um todo, né? E aí, Pri, para a gente, eu quis trazer esse início da gente entender os privilégios, e aí agora eu quero trazer a ideia de quando foi que isso começou a surgir, quando é que esses corpos LGBTs, esses corpos gays, esses corpos lésbicas, esses corpos trans começaram a ser vistos de forma errônea na história da nossa sociedade, né? Quando foi que isso começou? Tendo em vista que a homossexualidade e qualquer prática de diversidade é uma prática natural, né? E a gente pode enxergar isso na nossa própria natureza,
em sua perfeição, né, do nosso Criador. No nosso reino animal existe a homossexualidade de forma natural. Então, lá no início da humanidade, já existia a prática, já se existiam a homossexualidade, né? Lá na Grécia bem antiga, 500 anos antes de Cristo, nem existia essa necessidade de rotular, de dar um nome, né? Esse corpo aqui é cis, esse corpo aqui é hétero, esse corpo aqui é gay. Então, não existia essa necessidade, porque era tudo visto de forma muito natural, né? Então, essa prática começou a mudar, essa necessidade de rotular começou a mudar a partir do momento que o cristianismo, né, se instalou em nossa sociedade. E aí esses Não, e corpos... é importante a gente entender que, assim, essa questão não é que o cristianismo ele vai ser o responsável, né, pela condenação desses corpos diferentes, porque a palavra de Jesus ela nunca trouxe isso, né? Se a gente for pegar o exemplo, eu estava até pensando aqui antes da Isso. live, será que eu posso trazer algum recorte, algum exemplo para jogar lá para conversar com o pessoal que traga, né, essa movimentação do Cristo, mas na verdade assim há vários, né? Quando o Cristo vai à Samaritana, quando ele defende a mulher adúltera, quando ele vai trazer a questão da viúva, né? Em vários momentos, dos leprosos, do pagador de impostos. Então, Jesus sempre teve um olhar fraterno para todos e nunca transpareceu preconceitos. Pelo contrário, ele estava sempre próximo e ao lado daqueles que eram renegados pelos que tinham o poder naquele momento, né? E aí, na verdade, o que a gente vai ver é que quando Jesus vai, né, quando ele desencarna, e aí os homens se apossam desse legado e vão construir as suas religiões, isso acaba sendo deturpado, né? E acaba trazendo esses desvios que hoje a gente vê aí religiões que pregam o nome dele Isso. e que condenam, né, o movimento LGBTQIA+, que é algo que para mim não faz nenhum sentido quando a gente vai na essência da palavra dele. É verdade, porque na verdade houve uma apropriação de forma incorreta do cristianismo, né? E tudo isso se partiu a partir do momento que o sexo foi visto como apenas e exclusivamente para procriação. Então, como biologicamente dois corpos homens ou dois corpos femininos não podem gerar uma criança, né? Se começou a se propagar essa questão de condenação, de perseguição, né, a esses corpos, porque na visão de promiscuidade, porque nessa visão ia contra as leis divinas. E aí começou toda essa história que, infelizmente, a gente já conhece, de perseguição. Inclusive, um dado que é importante, né? Na peste negra, quando a peste negra se assolou, houve a notícia que era um castigo divino por conta da homossexualidade, né? Assim como lá nos anos 80, quando explodiu a AIDS, o HIV, era considerado o câncer gay, como se fosse uma característica exclusiva desses corpos, né? Então, desde esse momento histórico que a comunidade LGBT como um todo vem resistindo, vem em dados momentos se rebelando para conseguir seu espaço de cidadania. E aí eu quis trazer esse contexto histórico para se situar e até aguçar e despertar a ideia de vocês quererem pesquisar mais. Porque eu, quanto corpo LGBT, eu me perguntei, eu me fiz esse questionamento. Onde será que tudo isso começou? Por que será que essa perseguição, essa situação começou, né? Tendo em vista que a homossexualidade não é uma prática que a gente escolhe, a gente nasce assim. E tendo em vista que a criação do divino é perfeita, por que eu estou sendo condenado por ser quem eu sou? Isso era o que eu refletia lá na minha adolescência. De forma mais imatura, mas traduzindo era basicamente isso. E aí, Pri, já que eu fiz esse caminho, né? Esse caminho da trajetória da homossexualidade, eu venho trazer agora a violência, né? Alguns dados e estatísticas bem verdadeiras, bem cruéis, tá? De mortes
de violência contra a comunidade LGBT. E aí eu vou ler para dar os dados bem exatos para que a gente possa refletir nesses números, tá? E aí, falando, vamos lá. E esses são os dados do Brasil, tá? Que aí, para deixar a gente ciente, o Brasil está no primeiro lugar do ranking, é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT. Esse triste e revoltante título é dado ao Brasil. E aí o Brasil registra 329 mortes de pessoas em... Eita, calma. O Brasil registra 329 mortes de pessoas LGBT em 2019, uma a cada 26 horas, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. E aí a gente começa a entender que, além de matarem, as pessoas tiram sua própria vida por serem o que são, né? E aí isso fica um alerta, a gente vai falar mais sobre isso. E aí, pelo 13º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Pessoas trans têm expectativa de vida de 35 anos, quando a média nacional é de 77 anos. Esses são dados do IBGE, né? Então, eu trazendo esse retrato para mim, eu tenho 29 anos. Se o meu corpo fosse um corpo trans, a minha expectativa seria de 35 anos. Então, isso é muito alarmante, né? Outro dado aqui bem intrigante. 90% da população trans recorre à prostituição como fonte de renda. Por isso que eu quis trazer aquela pergunta no nosso contexto lá no início da nossa dinâmica, se algum momento enxergou a prostituição como o único caminho, o único recurso para a nossa sobrevivência. Porque ainda existe o pré-julgamento de, existem outras oportunidades. Está na prostituição porque quer, está na prostituição porque é promíscuo, é um corpo gay, né? É um corpo trans. Então, eu trouxe esse dado também, porque eu acho que dá muito pano para a manga para a gente discutir. Quando a gente então, pensa gente, no esses mercado dados de trabalho, né? Muitos só conseguem se estabelecer nesse mercado de trabalho quando escondem, né, essa face da sua identidade, né? Sim. Justamente por conta da questão do preconceito e que faz com que muitos, por mais qualificados que sejam, não tenham o seu espaço garantido, o seu reconhecimento garantido, né? Então, é realmente assim um problema muito mais profundo, né? E muitas vezes as pessoas fazem leituras apressadas que não ajudam em nada, na verdade. Isso, Priscila. E esse recorte do mercado de trabalho, se a gente analisar bem, ele ainda vai um pouquinho mais atrás, né? Quando esses corpos, quando essas pessoas não se sentem acolhidas dentro da instituição de ensino, quando esses corpos trans são vistos como chacota, são vistos como aquele corpo que é o corpo para mangar, essas pessoas acabam saindo das escolas, né? Tem um dado também de evasão muito grande. A evasão dos corpos trans nas escolas são de 87%, gente. Você não Então, por consegue isso nem que se também eu trouxe essa qualificar, questão né, dos na estudos, verdade, né? porque Lá na você nossa não divisão. se encontra nesse espaço, né? Exatamente. As pessoas não conseguem se encontrar nesses espaços, as pessoas não se sentem bem nesses espaços por serem questionadas, por serem motivos de chacota. Então, é preciso a gente refletir até no modelo de educação, como é que os professores estão lidando diante dessas situações, né? Então, é por isso que eu reforço mais uma vez a importância desses espaços estarem abertos à temática, à pauta LGBTQIA+, porque são dados alarmantes. E aí tem uma perguntinha que eu trouxe aqui. Como um país tão cristão pode liderar a mais altas estatísticas de violência contra as pessoas LGBTs? E aí eu trago esse questionamento de forma da gente pensar retoricamente, mas também da gente discutir aqui, porque isso é um questionamento de muitos corpos LGBTQIA+. Inclusive, essa evasão de pessoas LGBT se encontra até no âmbito religioso, porque também, por muitas vezes, a religião também não abraça, a religião não acolhe, a religião não fala sobre
sobre esses corpos, sobre a necessidade desses corpos, e quando fala, muitas vezes, infelizmente, são de formas errôneas, julgativas, então são dados que, E de aí eu fato, penso levam a também, gente à né, quando a reflexão. gente traz um pouquinho, trazendo um pouquinho aí para a questão do nosso tema, do viés do espiritismo, a gente ouve muito, né, existe uma obra fantástica, inclusive com esse título, falar que o Brasil é a pátria do evangelho, né, o coração do mundo é a pátria do evangelho. E aí a gente não pode, né, se colocando como coração do mundo e pátria do evangelho, aceitar dados como esse e ficar calado, né, e ficar de braços cruzados, e enquanto o movimento espírita Isso. não se posicionar, né, chega a ser realmente assim, um absurdo, porque até resgatando um pouco do que foi trazido na live de sábado passado com o Rodrigo, eu vi que ele estava por aí, o Rodrigo Salles, eu não sei se ele ainda está, e aí ele falando que a gente tem dentro do movimento espírita uma pauta muito aberta para a questão do aborto, né? Há muitos movimentos de ir às ruas, de passeatas, de fazer campanhas, e aí eu não quero, como eu tenho certeza que também não foi o intuito dele, desmerecer os movimentos contra o aborto, porque isso realmente é algo que deve ser encarado como um crime, né? E que deve ser buscado para que não seja a única opção. Mas a gente tem que entender que o espiritismo é um movimento pró-vida, né? E sendo um movimento pró-vida, isso envolve a vida das pessoas que também já estão vivas, né? E isso envolve a gente garantir que as pessoas não sejam mortas também por elas serem quem elas são, né? Por elas terem aí a sua identidade negada muitas vezes pela sociedade. Então, o espiritismo não pode se abster disso, né? E não pode deixar de falar sobre isso e não pode deixar de ser também esse espaço de acolhimento, né? E aí, até trazendo um pouquinho sobre, se você me permitir, eu ler um pouquinho os Isso. comentários aqui que o pessoal colocou. Saiu colocou aqui que a forma que as pessoas se apropriaram do cristianismo, né, começou a criar essa perseguição. E aí Pedro falou que Jesus não se colocou em nenhuma religião, então para ele foi o cristianismo mesmo. Mas aí, assim, quando eu falei na questão do cristianismo, não sei porque eu penso no cristianismo como o movimento do Cristo, né? Agora, claro, o movimento das pessoas cristãs, infelizmente, não seguiu esse caminho que ele mesmo deixou, né? E aí Saio fala sobre essa questão dos dados também chocantes, de precisar dar visibilidade a isso, né? E Gil coloca aqui que sendo o espiritismo uma doutrina de combate ao suicídio, exatamente, que é outra das pautas que a gente levanta bastante, né? Não cabe a gente não apoiar a comunidade LGBT e que Kardec sempre apoiou as causas das minorias e dos fragilizados da sociedade, né? E Saio também fez um alerta depois que você falou sobre a questão do espaço negado na educação, no mercado de trabalho, mas ela fala também sobre as unidades de saúde, que também é um espaço que muitas vezes eles não se sentem à vontade de frequentar, né? E que são espaços importantíssimos até para garantir que essa média de vida se estenda, né? Porque você também não tem direito a uma saúde ou você não se acha no direito, porque quando você chega para ser examinado, você vai ser visto dessa ou daquela forma, né? Ou vai ouvir essa ou aquela zombaria, ou o médico vai te destratar. Então, como é que você vai pensar em construir uma qualidade de vida também para o seu corpo físico dentro desse contexto, né? E aí, Gil também traz aqui que as religiões afro são as que mais abraçam hoje a comunidade LGBT, né? E, e que no passado, né, os corpos Verdade. LGBT. Aí aqui eu já não entendi mais um pouco o que é que ele quis dizer. Mas assim, deu para entender no contexto geral, né, nessa questão aí de que a gente precisa realmente ter esse espaço garantido, né, a todos, independente de qual seja a sua identificação. Isso, verdade. E aí, reforçando essa fala de Sainho, da questão do espaço também na saúde, ser um espaço fechado, eu, quanto artista, né, eu fiz uma peça, na verdade, a peça também ainda está em existência, né, a gente deu uma pausa por conta da pandemia, que é se chama Flor de Dama da Noite, e é um texto baseado num texto super famoso de Caio Fernando Abreu,
que também foi um LGBT ativista lá nos anos 80, né? E aí eu fiz todo um trabalho de laboratório, porque a protagonista é um corpo trans, né? Um corpo transexual. E aí eu fiz um laboratório, conversei com pessoas trans e teve uma fala que me marcou muito, que eu nunca vou esquecer. E eu acho que potencializou muito mais a minha atitude enquanto artista, né? Que teve uma menina que falou assim: eu só posso sair à noite. Eu fico até arrepiado. Eu só posso sair à noite, é como se eu fosse uma criatura vampiresca. Porque se eu saio de dia, eu chamo atenção, eu sou agredida, é, as pessoas param o que estão fazendo para me olhar, é muito desconfortável. Então, eu só sou recebida à noite. Então, o único horário de campo que eu tenho é à noite. Então, o que é que eu vou fazer à noite? Eu não tenho como ir a uma cidade, eu não tenho como ir a um shopping, então eu vou me prostituir. Então, Priscila, isso me tocou num lugar tão pessoal, porque a questão da liberdade, né? Um direito primário de qualquer cidadão. Então, isso muitas vezes é tirado por uma questão de ignorância, por uma questão de não ser tratado nas escolas, e isso é muito sério. E aí a gente, às vezes, vê esses corpos assim tão agressivos, tão arisco, porque é de tanto levar a paulada, é de tanto estar sendo apontada, é de tanto ser motivo de chacota. Então, a gente também precisa refletir, pensar, por que as pessoas são tão. Essas pessoas realmente são mais ariscas, andam batendo palmas, chamando atenção. É um estilo de defesa, é um modo de defesa. Mas nem todas se adequam a isso e acabam se exilando, acabam se trancando por conta dessa liberdade que é tirada, né? Que é um direito primário de qualquer cidadão. Então é muito triste a gente pensar que a gente está sofrendo tanto nesse momento pandêmico, né? Porque é restrito o nosso direito de ir e vir. Imagina essas pessoas que a vida inteira têm que lidar com isso de uma forma tão cruel. Se eu sair, eu tenho que estar preparada para levar um xingamento, para levar uma cantada abusiva. Então, essa fala de sair me remeteu muito a isso e me E a impacta gente muito pensa toda vez que eu assim, falo né? sobre isso. O que é que no final das contas a opção, né? Me corrija se eu estiver falando errado, porque eu sei que tem alguns termos que não. Alguns dizem orientação, isso. Obrigada. A orientação. O que é que a orientação sexual de alguém vai impactar na sua vida? Eu não consigo entender, né? Porque é levantado para aqueles que levantam o preconceito, né? Que defendem o preconceito, uma coisa absurda de ser defendida, e não tem cabimento, não tem fundamento. O que é que o fato de uma pessoa ser assim ou assado vai mudar ou vai influenciar na minha vida pessoal, né? Se as escolhas, as decisões são de cada um. E o próprio Espiritismo traz isso muito claro quando ele fala em livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é isso, né? É a possibilidade de cada um Sim, viver a sua vida como lhe convém. E, claro, cada um vai ter que responder por suas escolhas, pelos caminhos, etc. Mas não há espaço para julgamento. E aí a gente vê as pessoas simplesmente achando que se alguém vive de uma forma diferente da minha, isso é uma afronta. Uma afronta em que sentido, minha gente? O que é que isso vai impedir na minha vida e na minha existência? Agora eu, consequentemente, vou causar imensos danos na existência daquelas pessoas. Né? Então, assim, não é um argumento que ele não consegue se sustentar. Né? verdade, Pri. E aí, trazendo um pouquinho a responsabilidade e a contribuição para o espiritismo, eu vou trazer uma questão aqui que é bem corriqueira no movimento e nas casas espíritas, e os corpos LGBT já estão bem cansados de ouvir, e a gente precisa falar sobre isso, que é quando questionado, né, a questão da homossexualidade na visão espírita, é dito assim, que... ai, meu Deus, me bananei todo. O ser LGBT não é resgate de vidas passadas, coisa nenhuma. Porque eu escutei muitas vezes em minhas inquietações na adolescência que o fato dessa encarnação, eu ser um corpo LGBT, era por dívidas da vida passada, sabe? Então isso é preocupante, é alarmante, porque é como se De os corpos punição. LGBT fossem uma forma de castigo, né?
de punição. E aí eu vou trazer até um trecho aqui do Livro dos Espíritos, a questão 202, que é perguntado: quando o errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E aí a resposta, né? Isso pouco lhe importa. O que lhe guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Então, está na codificação que isso não existe. Os corpos LGBT não é nenhuma cruz, não é nenhuma forma de punir o que você foi na vida passada. E isso traz um alerta para as casas espíritas, para quanto educadores, que a casa espírita também é uma escola. A casa espírita é um hospital, a casa espírita é uma escola, a casa espírita é um palco, é um centro de artes, né? Então fica esse alerta para as casas espíritas se instruírem, se embasarem sobre a diversidade, né? Que é muito preocupante. E aí eu fiz uma live essa semana que a gente falou justamente sobre isso, e uma das pessoas que estava me assistindo disse que nem perguntava mais, porque a resposta era sempre essa. Ou que na outra vida ele era uma mulher e veio com os traços muito aflorados. Então, a gente percebe o quanto ainda falta, né? O estudo, a busca, até nas próprias literaturas, tem muita coisa ainda errônea, tem muita coisa que precisa ser revista, principalmente falando da transexualidade, né? Então, são situações que a gente, quanto educador E aí eu espírita, me precisa lembro ficar de bem novo atento. de uma passagem do Evangelho, né, em que Jesus fala cada um segundo suas obras, né? E eu acho que isso resume tudo, né? A gente, na verdade, está aqui para evoluir, né? E são as obras que nós vamos construir ao longo desse processo que vão dizer se a gente está progredindo, né? Se a gente está conseguindo progredir. Então, é o que a gente faz com a oportunidade que está nos sendo dada, né? De estar encarnados aqui. E aí é muito triste quando a gente vê as pessoas abrindo mão disso para se preocupar com rótulos, né? Para querer julgar, colocar as pessoas em caixinhas, categorizar de uma maneira discriminatória, sem olhar quem está por trás daquele rótulo. Um ser humano, como qualquer outro, né? Que tem suas tentativas de viver, de construir uma vida, de se estabelecer e que tem suas qualidades, né? Suas obras sendo realizadas e muitas vezes isso é desmerecido, né? Simplesmente por ele ser quem é. E aí eu vou pedir para ler mais alguns comentáriozinhos aqui que estão pulando. Hoje o pessoal tá falante. Ok, E aí, Pedro colocou que aqui, bom. né, que são corpos que causam, né? O corpo LGBT, no caso. Erasmo trouxe o lembrete daqueles que não têm apoio de família e amigos, né, por ser quem são. E aí eu acho que traz de novo essa necessidade importantíssima que você falou da casa espírita estar aberta para receber essas pessoas, né? Porque se elas não têm apoio dentro de sua própria casa, elas precisam ter esse apoio em algum lugar. E que melhor lugar esse do que a casa do Cristo, né? Que é a casa espírita. E qualquer outra religião que também Exatamente. diga seguir a mensagem dele, né? Então a gente precisa abrir esses espaços de fato dentro da sociedade. E aí Gil fala, né, que famílias doutrinam filhos para se manter longe do público LGBT. E aí a gente sabe que isso é um ponto de impasse, inclusive na adolescência, né, de pais que já ficam com medo, né, e aí já querem minar determinadas companhias dos seus filhos porque acham que ele vai entrar por um mau caminho. Então, é realmente algo que precisa ser muito trabalhado, inclusive, principalmente dentro das famílias, né? E aí, E quantas vezes um LGBT já não ouviu do seu pai? Eu prefiro um filho morto, né? bandido do que um filho gay. Isso, um filho morto. É bem E impactante, aí Luiz preocupante, colocou né? aqui, né, que privilégio quer dizer também poder, e quanto mais privilegiada é uma parcela da população, mais chances ela tem de dominar os melhores espaços, né? E nesse sentido, a marginalização de alguns interessa a outros, né? Então, eita, desfocou aqui, deixa eu só virar aqui minha câmera, que às vezes essa câmera se perde e vai para Nárnia. Pronto. E aí, assim, essa questão, de novo, que a gente falou, né, sobre os Voltou. privilégios
e a gente usar esse espaço de privilégio para incluir e não para reforçar uma marginalização, né? Que naturalmente, infelizmente, ainda acontece. E aí, Saio diz também que, infelizmente, ainda há muitos equívocos sobre a questão da homossexualidade dentro do próprio espiritismo, né? Verdade. E essa questão da marginalização que o Luiz trouxe é um fator assim muito preocupante, muito alarmante que me incomoda muito, sabe? Essa questão de vincular os corpos LGBTs com o sexo, com a O promiscuidade, estereótipo, é né? algo que me incomoda muito. O corpo LGBT é sempre pensado o corpo LGBT é sempre pensado na horizontal, né? Parece que o corpo LGBT vive numa cama. O corpo LGBT não tem a capacidade de estudar, de pensar, de trabalhar. E isso reflete tanto em nossa sociedade que todas as lives que eu venho participando, todos os momentos como esse que eu venho participando, a grande questão é como é a relação no teu centro, com as crianças, com a família, porque é meio assustador, é diferente ver uma drag inserida nesse movimento, né? Então, isso tudo também é um recorte dessa questão da marginalização desses corpos. E a gente precisa combater isso, eu sempre trago isso. É, o combate à marginalização, porque traz um atraso, a gente perde muito limitando os corpos LGBT a essa questão sexual e promíscua, né? E também não dá mais para aceitar, Priscila, a gente está em 2001 com diversos recursos, televisão, internet, quem é mais tradicional, né? Que o Brasil é super tradicional em alguns quesitos, tem literatura, então a gente tem material, então se a gente se permite estar na ignorância é porque a gente ainda quer estar na ignorância. Eu entendo que é preciso sempre estar trazendo para desmistificar aquilo que é posto desde muito tempo. Então, informação temos, né? Agora, algumas pessoas parece que não querem absorver o que vem sendo colocado para a sociedade, né? A sociedade moderna. Não dá mais para achar que a diversidade é uma sujeira que tem que estar debaixo do tapete. E isso é um papel tão importante na casa espírita. Imagina uma casa espírita com as portas abertas para a diversidade como um todo. Um acolhimento real e verdadeiro, porque às vezes até um olhar quebra uma pessoa, oprime uma pessoa, um cutucar de ombro, né? Então é muito justificável essa questão da evasão desses corpos em Isso. E instituições aí religiosas de como um certa todo. forma, assim, Então, essa questão. oportuno, né? Trazendo um pouco do que o Luiz colocou, que essa marginalização acaba sendo proposital, porque depois você pode até chegar e dizer, ah, mas o movimento LGBT, por exemplo, é ateu, né? Trazer um rótulo desse assim para querer demonizar, e aí você faz certo, mas qual é o espaço religioso que permitiu que eles estivessem lá dentro? Né? Então, a gente também precisa pensar nisso. Eu não posso querer dizer, ah, eu vou dizer que o movimento LGBT é promíscuo. Ok, que outros espaços estão sendo dados para que eles possam ocupar e para que eles possam mudar essa realidade e acabar com esse estereótipo, né? Então, a gente precisa ter esse alerta, né? A gente precisa entender que cabe a cada um de nós abrir esse espaço para que realmente a gente tenha essa equidade, né? Digamos assim. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver aqui, de Saio, que ela disse que é algo muito recente, né? Que ainda nem podemos falar de fato em uma visão espírita, mas em percepções de espíritas com base no espiritismo, ainda que sejam de figuras renomadas no espiritismo. Até porque a própria questão do surgimento do espiritismo no século XIX era ainda um século em que esse tema ainda era um grande tabu e não era comum se trazer para debate, né? Mas a gente consegue, indo no fundamento do que é o espiritismo, fazer esse link, né? A partir do momento em que Kardec traz a defesa do conhecimento para combater o preconceito, é isso tudo que a gente está falando aqui. Né? A partir do momento que a gente traz a mensagem de Jesus do amar ao próximo como a si mesmo, é isso tudo que a gente está falando aqui. Né? E Weber também coloca que Kardec sempre lembra da importância de estudar e dominar os conteúdos, respeitar o histórico daqueles que se debruçaram e melhoraram o entendimento doutrinário,
é importante, mas que a gente não pode aceitar qualquer informação que tragam só por serem quem são. Isso se chama autonomia do ser, verdadeiro ponto instigado pela espiritualidade. E isso é muito interessante porque a gente vê, é muito comum no movimento espírita aqui no Brasil, as pessoas quererem criar ícones, né? Quererem criar figuras, pessoas que elas vão ser perfeitas dentro do movimento e qualquer coisa que elas digam vão virar lei e ninguém pode questionar isso. Isso não poderia ser mais contrário ao espiritismo, né? Porque o próprio Kardec dizia que se a ciência, por exemplo, evoluísse mais que o espiritismo, a gente deixasse o espiritismo e seguisse a ciência. Então, o senso crítico é a base de tudo. Então, qualquer pessoa que se intitule espírita, por mais Sim, grandiosa que ela seja dentro das suas obras, dentro do legado que ela construiu no espiritismo, ela não é passível de erros, ela não é passível de talvez ter em algum momento um entendimento equivocado sobre determinado ponto, e a gente precisa ter essa autonomia que Weber fala para discernir isso, né? com certeza, Priscila. E o que às vezes me deixa abismado é que um indivíduo, às vezes, se sente nesse lugar, nesse poder de inteligência tão suprema e não acaba percebendo questões tão lógicas, né? Porque em toda a codificação do espiritismo não tem uma linha que trace a questão da homossexualidade, tem uma questão E se errônea que tivesse, vai contra as leis a divinas, gente né? deveria Então, atualizá-la, né? Cá para nós seria uma incongruência, a gente deveria abandonar isso, né? é, e aí, às vezes eu fico me perguntando, gente, de onde tiram tanta amarra, tanto peso em cima, onde colocam, né? Porque a doutrina, eu costumo dizer que às vezes o espiritismo cobra muito de mim, porque às vezes eu estou errando, e eu sei que estou errando, e sei que eu vou ter a resposta desse erro lá na frente. Então, às vezes eu fico, gente, será que essas pessoas entenderam como é que o espiritismo funciona mesmo? Ou estão tapando só com a peneira? Eu não entendo, eu fico nessa, sabe? Será que Meio, elas sabem o meio que em é de fato órbita. ação e reação, né? Porque muitas vezes a gente foge para essa questão que Pois você é, falou da punição, e isso é uma coisa que não cabe ao espiritismo, né? O espiritismo nunca falou em punição, ele fala em responsabilidade e consequências com os atos. Isso não significa punição, né? deixa eu ver. Ficou Ai, bem Deus, baixinho tua voz agora. estava Eita. escutando, ligaram para mim, deu uma Agora eu travada tô te aqui. ouvindo. Tá um pouquinho baixo, mas eu tô te ouvindo. Eu também estou te ouvindo bem Vê se. baixinho. Pessoal, comentem aí como é que tá o áudio para vocês, só pra gente continuar aqui sem problemas. Gente, que aqui está bem baixinho. Ligaram para mim e ficou baixinho. Mas eu tô te ouvindo, tá? Certo. Sim, gente. Então, Priscila falou um pouquinho atrás sobre essa questão do rótulo, né? A necessidade de rotular. E aí entra no. Gil tá sugerindo tu Tá sair e ouvindo, Gil? voltar. O pessoal tá dizendo que realmente ficou baixo. Tu quer sair? Aí eu te convido de novo. Tá baixo, né? Tá. Esperem aí, Vamos. pessoal. Vai ser 2 segundos. Deixa eu chamar novamente aqui. Ao vivo é assim, tem problemas técnicos, a gente se vira nos 30. Vamos lá. Chamei ele aqui novamente. Segurem aí. Já enviei aqui o convite.
Enquanto isso, podem ir deixando aí seus comentários, suas opiniões, para que a gente possa aí debater aqui. Calazans, já lhe chamei. Só você aceitar. Deixa eu tentar chamar de novo. Não, tu não estás aparecendo aqui na minha lista. Ah, agora apareceu. Vamos lá. Vê se agora vai. Agora acho que Agora, foi. beleza, Problemas técnicos né? de quem faz ao vivo. Acho que Agora foi tá um ótimo. delay. Sempre massa, para mim também. Aumentou aqui o volume, tá massa, tá como antes. E aí, Pri, eu acho importante a gente falar um pouquinho do que seria essa sigla LGBTQIA e recentemente P+, né? A gente sabe que é uma sigla um pouquinho extensa e tem um mais no final, né, que quer dizer que pode vir mais letrinhas, mas olhando com empatia, olhando com respeito para essas letras, que cada uma delas significa um algo, simbolizam corpos, né, numa comunidade que vem aí constantemente e diariamente lutando por direitos e cidadania, né? Então eu vou falar de forma bem resumida, porque a proposta aqui é instigar vocês a estudá-los, né? Vale ressaltar que o início dessa sigla era GLS, o G vinha na frente, mas a partir de um movimento mais voltado para o público feminino, né, acabou que foi invertendo. GLS significava gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, com esse acordo, né, que foi uma assembleia, uma comissão de acordos e necessidades, passou a ser LGBTQIA+. Eu ainda estou inserindo o P assim com confusão, porque ele é bem recente. E aí o L, gente, significa o L de lésbicas, né? Que são mulheres que sentem atrações românticas e sexuais por mulheres. Então, teoricamente, são um casal composto por duas pessoas do sexo feminino, L. O G é de gays, que uma curiosidade, a palavra gay era o significado real, quando surgiu, eram pessoas alegres, Vem do extrovertidas, inglês, né? e aí, com o Gay passar do é uma palavra antiga em tempo, inglês para felicidade, alegria. bastante antiga, mas aí, infelizmente, a palavra, com o passar do tempo, começou a ser um termo pejorativo. E aí a comunidade, né, para fazer uso de forma resistencial mesmo, adotou a palavra gay, né, que são homens que sentem atração romântica e sexual por outros homens. Então, fica aí o que significa a palavra G, LGB. O B é a questão da bissexualidade, né? Que são pessoas que sentem atração romântica, afetiva e sexual tanto por homem ou mulher. Então, são essas pessoas que têm essa fluidez entre o sexo masculino e feminino de se relacionar, tá? LGBT. O T é a sigla, é a letra que, como componente da comunidade LGBT, o T é a sigla que mais sofre, é a letrinha que precisa mais de atenção, que são as transexuais, travestis, também está incluso, que são pessoas que nascem e não se identificam com o seu sexo biológico. Então, para ilustrar, são meninos que não se enxergam meninos, entendeu? Não enxergam, não aceitam a sua genitália. E vice-versa, né? Então, isso, o LGBT, o que de Queen, que aí abrange a questão da arte drag queen, da qual estou inserido, né? O I é de intersexual, né?
que transita entre os gêneros masculino e feminino. Traz os hermafroditas, vamos dizer assim. Mas, se eu não me engano, esse termo ele é pejorativo. Então, é mais correto dizer intersexual, tá, gente? LGBTQIA. O A é o assexual. É aquele que sente atração independente da orientação sexual. O assexual é aquele indivíduo que sente atração afetiva, romântica e sexual pelo gay, pela lésbica, pela travesti, pelo bissexual. Então, é essa pessoa que tem essa forma mais livre, né? E mais livre ainda é o P, que é a letrinha recente, que é de pansexual, que costuma dizer que são as pessoas que sentem atração romântica e sexual por pessoas. Então, engloba aí pessoas gay, lésbicas, cis, por todos os seres como um todo. Então, gente, é muito importante a gente, quanto educador, né? Seja espírita, seja institucional, ou como pessoa mesmo, que eu acho isso bem importante, a gente procurar entender um pouquinho dessas letras, porque falando assim numa live é muito imediatista, talvez não dê para compreender. E aí fica muito óbvio isso, e aí fica muito óbvia a questão do LGBT. Às vezes nem o T, mas o LG e o B. Porque eu acredito que é por uma questão já de ser mais falado, de ser mais visto até na TV, na literatura, nas literaturas. Então, eu acho importante a gente, enquanto pessoa, estar inteirado sobre o que cada letrinha significa e respeitar. Porque eu já vi isso em casas espíritas, o distrato. LGBTYZ, e não é assim, né? É uma história de luta, é uma história de muito sofrimento. Então, eu acredito fortemente que é preciso ser levado a sério as questões LGBT. Então, essa sigla ela é muito importante. E é bom ficar atento, porque se existe um mais ali, é porque a qualquer momento pode entrar outra letrinha que significa outros corpos, outras necessidades, outras dores. Então, é sempre bom, sempre gosto de reforçar o entendimento dessas siglas e principalmente o respeito a elas. Tem mais um comentário aqui, na verdade, um relato que o Jonathan, que está aqui com a gente, colocou. Ele disse que um dia desses veio até o comércio dele uma travesti e que ao abordar ele, não olhou no olho e perguntou com receio se ele tinha algum preconceito com o público LGBT antes de pedir ajuda para comprar determinado remédio que estava precisando. E aí ela explicou que tinha sido expulsa de casa e passou a morar num abrigo, contou um pedaço da sua história e ele se segurou para não chorar. E isso aí é só mais um dentre inúmeros relatos, né? Que infelizmente a gente ainda encontra aí nas ruas e na nossa sociedade, né? E Milene, Isso, que também está aqui conosco, ela falou, né, que o único preconceito no qual ela sofreu na sociedade foi dentro de casa, mas que nas ruas ela não sofreu nenhum. E aí, de novo, reforça aquele ponto que a gente já trouxe da importância da família trabalhar isso, entender isso, abrir, né, essa mente para perceber realmente seus filhos como filhos independentes, né, do caminho que eles vão seguir, né, porque é isso que eles são, né, são seus filhos, necessitam de afeto, de apoio e de amor. E aí ela coloca também que existem, na verdade, mais de 50 designações, né, para essa questão da orientação sexual e que a gente não sabe nem metade delas. Né? E aí, realmente, porque sobre as siglas, né, que a gente trabalhou agora aqui, eu confesso que eu não conhecia algumas das que você mencionou, então realmente há várias ainda aí a se descobrir, a se debruçar, e que reforça, né, mais do que nunca, que a gente precisa ver também as pessoas para além dessas siglas, né, mas vê-las como humanos, merecem respeito. Né? E aí o Jonathan completou que ele se pegou refletindo, né? Até quando o público LGBT vai precisar conviver com o desrespeito e o desprezo? Essa pergunta é uma pergunta que, infelizmente, a gente queria ter uma resposta, mas a gente ainda não consegue
perceber. E eu, como integrante da classe da comunidade LGBT, que eu tento sempre estar bem envolvido, né, nas ganhas e nas percas, porque por incrível que pareça, a gente ainda tem percas, né? Às vezes a gente dá um passinho para frente e dois para trás, num governo que está aí, parece tentando atrasar não só a comunidade LGBT, mas a educação, né? A saúde. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria muito de ter a resposta para a gente ficar ansioso para essa data. E aí eu acho que essa pergunta reflete no que a gente pode fazer para antecipar isso, né? E é isso que eu tento levar como pessoa. Então, me reflete muito essa questão do acolhimento, mais uma vez, trazendo essa questão. E aí eu gosto sempre de trazer o meu relato pessoal, né? Eu fui uma criança extremamente tímida, extremamente podada, pela minha questão, pelo meu jeito de ser, né? Pela minha fala, pelo meu tom de fala, pela minha expressão corporal. Então, dentro do ambiente familiar, eu era muito podado. Menina, ajeita esse corpo, engrossa essa voz. Isso aqui não é de menino, isso aqui é de menina. Essa cor não é legal tu usar. E aí eu não trago esse relato nem para condenar a minha família, né? Porque eu fui uma criança dos anos 90 e a cultura daquela época reforçava essa questão do estereotipo, o que é de menino, o que é de menina. Hoje em dia reforça? Reforça. Imagine naquela época. Então, eu tive essa infância totalmente oprimida no ambiente familiar, no ambiente escolar, por incrível que pareça. E a gente, como educador também, eu entendo que a escola é um lugar bastante opressor e a gente, como educador, precisa trabalhar muito para que esse quadro vire. Qual LGBT, principalmente esses corpos mais afeminados ou masculinizados, nunca sofreu qualquer tipo de constrangimento e zombação, né? Então, na escola também, no ambiente escolar, eu também me debruçava com essa situação opressora, e foi dentro da casa espírita que eu recebia um maior acolhimento. Eu não era julgado pelos meus gostos, eu não era apontado por fazer corações no meu caderno, eu não era apontado por gostar de chiquititas, eu era induzido a me expressar. Então, acho que isso é a minha vida pessoal, eu trago como o melhor exemplo para a gente recortar e trazer a importância desse acolhimento e desse verdadeiro acolhimento. Eu tive um espaço, eu tive esse privilégio de ir na casa espírita, ser instigada a ser quem eu fosse, sabe? Foi na casa espírita que é, foi plantada a minha profissão. Foi ali que a minha fichinha caiu, quando eu fiz o meu primeiro curso de teatro, com minhas eternas professoras Simone e Luana, onde eu nem falava direito, mas eu sabia que eu queria estar ali, que era para eu estar ali. Eu sempre fui muito expressivo, mas eu estava totalmente resguardado. Então, a Casa Espírita também me acolheu quanto família. A Casa Espírita acolheu meu noivo, a Casa Espírita acolheu meu filho. E quando eu falo a Casa Espírita, são os trabalhadores, que são meus colegas, e a família dos meus educandos. Porque nas minhas redes sociais eu tenho pais e mães que acompanham o meu trabalho, que dizem, como você está bonita, meu Deus, que tia bonita meu filho tem. E isso é uma oportunidade que, infelizmente, muitos não têm. E, através disso, dessa oportunidade, é que me fortalece para que outros corpos LGBT possam estar fazendo esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, o acolhimento, o verdadeiro acolhimento, que também é permitível a erros, né? Porque não vou dizer que na minha caminhada na Casa Espírita foi só acertos. Não. Teve momentos que a gente errou juntos, mas foi através desses erros que a gente foi construindo esse castelinho de sucesso que está acontecendo agora. Então, eu gosto de trazer esse meu relato de forma de exemplo para mostrar a importância que a casa espírita, no meu caso, teve como importância. Mas pode ser uma casa evangélica, uma própria instituição de ensino. Então, eu trago essa responsabilidade para todo mundo que está aqui assistindo, educador, não educador, mas um cidadão, o poder que a gente tem na mão a partir do momento que a gente acolhe uma criança LGBT, um jovem LGBT, um adulto LGBT, um idoso LGBT, porque esse estigma, os preconceitos, a discriminação
passa em todas as faixas etárias, mas a gente entende que a construção do ser, a infância, a juventude, é a base para tudo aquilo que está por vir, né, Pri? Então, eu fico extremamente emocionado de poder trazer o recorte da minha vida, né? E estar fazendo esse relato que eu já fiz em tantas outras lives aqui nessa casa que sempre me abraçou. Quantas vezes a minha mãe, ai meu Deus, fico emocionadíssima. Quantas vezes a minha mãe recorreu a ajudas de psicólogas e não encontrou respostas e foi na casa espírita falar com o Gilmar, o nosso coordenador, falar com o Sainho, falar com pessoas que ela se sentia extremamente confortável em falar as suas angústias diante de ter um filho LGBT, né? Então, isso ultrapassa. Quantas vezes eu angustiado, eu ia para uma aulinha do centro e escutava, você pode ser quem você quiser. E aí eu fui escutando isso e me dando força para ir contra uma sociedade lá fora que dizia, não, você não pode ser isso. Então, essa fala é muito potente e é muito verdade, porque foi tudo isso que eu vivi. Então, eu passo isso para o meu filho, que também, infelizmente, sofre um peso enorme da sociedade aí fora por ser filho de um LGBT. E eu passo isso para os meus alunos, claro, cada um em sua faixa etária, porque eu acredito que dessa forma a minha vida pode ser um exemplo de várias outras vidas. Então, gente, em todos os momentos da live, a que eu mais dedico, o que eu mais me abro, são momentos como esses, porque eu acho que é o que vem de dentro, sabe? Não é uma coisa que eu li, não é uma coisa que eu absorvi, é uma coisa que eu vivi. Então, a importância do verdadeiro acolhimento é muito potente, é muito forte. Então, eu deixo aqui essa mensagem para que possamos, como educadores, como espíritas, como pessoas, como pai, como irmão, como tio, seja aliados da batalha LGBTQIA+, e, acima de tudo, seja aliado a qualquer tipo de discriminação. Flavinha do céu, eu acho que Ai, meu Deus. eu não deveria falar mais nada depois de tudo isso que tu falou, né? Que eu estou me segurando aqui também. Mas, assim, é, é muito forte, é muito impactante, é muito importante teu relato. Porque a gente consegue. São em palavras como essa, minha gente. Que a gente consegue ver o quanto essa doutrina pode ajudar, né? O quanto. Desculpa, Flávia. Imagina, Pri. Várias vezes eu me encontrei assim também em lives, porque é uma vida, e quantas vidas a gente acaba perdendo diante dessa falta de empatia, né? Por essa falta de se colocar, por essa falta de se doar para aquele corpinho, para aquele espírito que está em momento de confusão, por um momento de a gente estar olhando só para a gente mesmo. Então, acho que é um momento forte, mas que eu gosto sempre de trazer com muito carinho, porque eu me encontro num lugar, eu me sinto muito privilegiado, porque eu nunca passei por nada na minha família assim, nunca fui expulso nem nada, mas foi na casa espírita que eu tive a certeza que eu poderia ser quem eu sou sem envergonhar minha família, sem envergonhar minha mãe, sem envergonhar a sociedade como um todo. Então é muito importante isso. E enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver ferramentas para levar, eu vou levar essa mensagem. E a Calazans, essa figura aqui, feminina, essa arte milenar drag queen vem me auxiliando muito nisso. Então, eu tenho muita gratidão também pela arte drag queen, que vem me dando forças também para levar essa mensagem. E assim, isso tudo que você fala, né? Isso é a essência do espiritismo, né? O espiritismo é isso, minha gente. O espiritismo é despertar o que há de melhor dentro de cada um de nós. É olhar para um indivíduo e buscar dali de dentro as pérolas que ele tem e fazer com que ele contribua para a sociedade. Quando a gente vê assim, quando a gente para e pensa, né? Eu estou aqui falando com a Calazans, mas eu não consigo não ver Flávio, né? Meu querido companheiro, educador lá do Digi. Quando a gente ouve Flávio falando e a gente pensa em tudo que ele pôde construir dentro daquele espaço, né? Por ele ter tido essa aceitação, por ele ter tido esse respeito,
Essa criatura fez a gente dançar 500 coreografias de Chiquititas, Flores Bela e tantas outras para as crianças nos dias das crianças aí afora. Me fez, inclusive, dar piruetas quase no ar, que eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer. Mas, assim, tudo com um propósito muito forte de levar a arte, de levar o amor, né, para essas crianças, de fazer com que elas se sentissem bem, se sentissem em casa. E a gente só dá o que a gente recebe, minha gente. Se ele conseguiu fazer tudo isso, é porque ele recebeu tudo isso. E recebe tudo isso até hoje, de todos, né? Dentro da casa espírita, fora da casa espírita. Então, resgatando um pouco do que você falou lá atrás, de que muitas vezes as pessoas julgam, né? Pessoas LGBTs por serem raivosas, por serem isso ou aquilo. Vamos pensar o que é que a gente tem dado para elas no dia a dia, antes de julgar como elas estão agindo, né? Porque é muito difícil você crescer no meio de tanto julgamento, de tanto preconceito, e muitas vezes prega a sua aniquilação, e você conseguir se sobrepujar a tudo isso e resplandecer o seu melhor, né? Nós ainda somos seres imperfeitos, nós ainda precisamos do estímulo externo. E é para isso que a gente abre espaços como esse aqui na Mocidade. E eu me sinto assim honradíssima de poder estar com você aqui hoje. Eu estava aí nos últimos dias, minha saúde meio cambaleante, acho que talvez por isso que eu me emocionei tão fácil aqui. Mas, assim, eu queria poder estar aqui, porque isso é um espaço muito importante, isso é uma fala muito importante, né? E a gente precisa levar esse impacto para todo mundo que está nos ouvindo e para quem vai nos escutar depois. Vamos divulgar essa live por aí, vamos fazer com que as palavras aí de Acalanzãs ganhem espaço, para que a gente possa contribuir, né, com a nossa parte em tornar este o nosso mundo de regeneração. Porque a gente fica falando como espírita que o mundo de regeneração está vindo, achando que ele vai brotar sozinho, né? De repente as paredes vai cair e vai subir as paredes da regeneração. E minha gente, é a gente que vai ter que colocar tijolinho por tijolinho para esse mundo de regeneração construir. E é a partir de ações como essa que a gente está falando aqui, né? E aí, assim, muita gente está aqui falando que está chorando com a gente. E, claro, agradecendo. Você tem que segurar sua make aí, né? Então você que luta aí com a sua make. Eu estou lutando forte. E aí, esse pessoal agradecendo também, né? Weber falando que sempre topa tudo quando você traz, né? Que está contigo, não abre mão disso. E Milena falando que, novamente, né, quando o preconceito vem na rua, ele dói, mas quando ele está dentro de casa, ele dói muito mais. Então, por isso que é importante, minha gente, a gente ter sempre esse olhar caridoso, né? Porque as batalhas internas já são muitas. E quando a própria família não ajuda e ainda contribui para essa batalha, tudo se torna ainda mais pesado, né? Então é isso, que eu queria que você deixasse aí uma última mensagem, se você ainda quiser falar, já emendasse com a sua prece. Eu não vou falar mais nada, senão eu vou chorar mais. Mas muito, muito feliz. Obrigada, então, obrigada mesmo. Não seria o Calazans, não seria o Calazans ou a Calazans se eu não tentasse, não introduzisse algum ato artístico aqui nessa live, né? E aí, para combinar tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente discutiu, tudo isso que a gente chorou, eu trouxe um poema, tá? Que se chama A Diversidade, de Braulio Bessa, e que começa assim: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está. O lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Curar
curar o amado, curar amando a quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade, e talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura verdade de viver a liberdade, de ser o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser. Deve ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, urgente, e o reforço, seja gente urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar, e é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade, seja de verdade, afinal, a sua alma, do seu corpo e da sua identidade, só é você que possui autoridade. Braulio Beza. E aí, com esse poema, eu venho culminar tudo aquilo que a gente falou, e aproveitando esses últimos momentos para agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, agradecer por essa expansão de emoção. São momentos como esse que me eleva, não no ato do ego, mas me eleva como educador a buscar recursos e formas de chegar mais juntos de quem realmente precisa escutar isso. E me eleva como espírito, me eleva como espírita, me eleva como pai, como filho, como noivo, né? Como educador, como educando, todas as facetas do Flávio e da Calazans. Fico extremamente ouriçado e grato por momentos como esse. E essa noite extremamente especial, no dia que eu tomei a minha vacina do Covid, né? Primeira dose, e ter a oportunidade de dividir com meus amigos de uma vida, porque eu entrei no caminhando, eu era 3 aninhos de macaco, eu nem lembro das minhas primeiras aulas, mas pode ter certeza que muito das aulas que eu vi com vocês, para vocês e com vocês, está intrinsecamente envolvido na minha profissão, na minha arte como educador, na minha arte como artista. Então, o Caminhando para Jesus, cada pessoinha que compõe esse Digi, que de certa forma não compõe mais, mas compôs, está no meu DNA artístico e contribui dia a dia aquilo que eu faço e aquilo que eu venho levando para minhas crianças, jovens, idosos e adultos. Só gratidão, gente. Em palavras, eu não tenho como expressar tudo aquilo que eu estou sentindo. E pode ter certeza que quando eu desligar essa câmera, vai borrar tudo, porque eu vou me permitir a chorar tudo que eu tenho de chorar, mas não de tristeza, e sim de alegria e de gratidão por tudo que vocês contribuíram na minha vida inteira, e tenho certeza que há de contribuir sempre. Gratidão. E a prece, né? Então, gente, vamos se concentrar, tá? Mentalizar o nosso mundo, o momento sanitário, o momento de doença que estamos vivendo, mentalizar também a nossa comunidade que foi aqui trabalhada, né? E elevar nossos pensamentos a Deus, ao divino, e pedir, Senhor, primeiramente agradecer pela oportunidade, a oportunidade de discutir essa mensagem do amor, do respeito e da tolerância. Te agradecemos, Deus, por esse momento onde possamos, como filho de Deus, trabalhar aquilo que há de melhor na gente. Te pedimos, Deus, sempre a orientação necessária para que possamos chegar no coração daqueles que estão aflitos. Querido irmão Jesus, obrigado pela oportunidade, pelos ensinamentos, e que seja permitido que comecemos a ser mais cristãos de verdade nas nossas atitudes e em nossas ações. Queridos irmãos espirituais, grato pelo apoio de sempre, pela intuição, pela proteção, por tudo que fazem em prol da gente, dos nossos trabalhos, dos nossos sonhos.
em teu nome, em nome de todos que estão sempre com a gente, intuindo e trazendo o melhor. Agradeço. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, gente, por vocês terem ficado conosco aqui até o fim. Quem não acompanhou do começo, a gente vai deixar essa live salva, tá? Então é só ir lá no IGTV do Mocidade CSPJ, assistir ela todinha. E de novo, vamos compartilhar, vamos divulgar, fazer acalações aí, ganhar o mundo, porque as palavras de hoje foram muito, muito importantes. Então a gente espera poder divulgar isso para mais pessoas. Desejo aí também, Flavinho, que a Galazões tenha mais convites, tenha mais espaço, vá para mais lives, esteja aí solta no meio online, levando essa mensagem, tá? E agradeço de novo você poder estar com a gente, em nome de toda a comissão. Mas eu que agradeço. Beijo a todos, querido. Obrigado Beijo. pela interação, pela E até o participação. próximo sábado, que vai Beijo. ser o último do mês, então a gente vai estar lá no Zoom, tá? Do Caminhando, e aí vocês podem conferir o tema. Ao longo da semana a gente vai estar divulgando e espero ter vocês também conosco. Um cheiro grande, até a próxima. Beijão.